Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso modelo de gravação dessa aula para falar do módulo 13, que é a constituição da notícia. Então, conforme eu tinha falado com vocês na última aula, para a gente poder montar a notícia, é necessário que a gente instaure aqui para vocês esse modelinho, essa atividade complementar que vocês estão vendo aqui, é a mesma atividade que está seguindo com o material para vocês terem registrado, anexado no caderninho de vocês, para que vocês possam montar cada notícia que eu pedi para vocês a partir desse modelinho aí que está indo para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui. Para produzirmos uma notícia como texto escolar, é preciso que nós entendamos o seguinte: o que é preciso estar nesse texto? Vamos lá. Para construir uma notícia, é preciso que você foque, conforme falamos na aula passada, num fato, numa situação real. Então, quando você se estiver deparando com uma situação real, o primeiro ponto é você não se deixar levar pelo uso no sentido figurado. Então, você não pode, de maneira alguma, trabalhar na notícia com situações que você vai inventar, obviamente, mas você não vai levar para o plano da ficção, você não vai levar para o plano do imaginário. Porque se você fizer isso, você não vai estar trabalhando com notícia, porque você estaria trabalhando com uma narrativa, tá? Ficando no plano da realidade, você vai organizar a notícia da seguinte forma. Esse texto ele é curto, conforme está aqui sublinhado, ó, tem aproximadamente de 7 até 10 linhas, feito em apenas um parágrafo, apenas, tá? Deve ter uma linguagem objetiva, não pode ter sentido figurado, expressões que denotem uma coisa como dizem outra, tá? E deve sempre ser escrito na terceira pessoa, do singular ou do plural. Respeitando esses critérios colocados aqui em cima, como texto curto, quantidade de linhas, feito num parágrafo, linguagem objetiva, na terceira pessoa, a gente precisa atentar-se a essa questãozinha aqui que eu já tinha mencionado com vocês na aula passada. Ó, a resposta dessas perguntinhas aqui, tá? O que, quem, quando, onde e por quê. Eu sei, lembra muito aquele aspecto do primeiro parágrafo narrativo que nós fizemos. Eu sei, eu me lembro. Mas esses 5 casos aqui são diferentes. Porque essas 5 respostas dadas e colocadas no parágrafo de notícia é que geram a notícia que você vai fazer, tá? O que? É o fato. É o fato que você vai noticiar. Quem? São as pessoas que participam desse fato. Preferencialmente poucas, porque o nosso espaço de linhas é pequeno. Quando? Você vai inventar um dia em que o fato esteja sendo noticiado. Onde? Você também vai ter que inventar um lugar onde esse fato teria acontecido. E por quê? Você vai ter que colocar na notícia o motivo que gerou o fato ter acontecido. Feitas essas 5 respostas, dessas 5 perguntas, e respeitando todos os elementos que estão colocados aqui, sublinhados, você vai conseguir fazer com certeza a sua notícia. E para finalizar, o título. Sim, é preciso que tenhamos um título. E como que é feito o título dessa notícia? O título é obrigatório na notícia, conforme nós vimos quando aprendemos os elementos constituintes dela, tá? Esse título deve ter uma média de 5 a 7 palavras em apenas uma oração, que é um período com o verbo, tá? E sem ponto final. Você pode colocar um título com ponto de interrogação, com ponto de exclamação, com reticências, mas com ponto final não pode, porque essa é uma máxima do título que orienta a ABNT, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok? Então, visto tudo isso, colocado no papel tudo o que tem que fazer, vamos ver como é que ficariam 2 fatos noticiados por mim e que eu estou cedendo para vocês como forma de mantermos a nossa prática de redação bem feita. Temos uma imagem, conforme vocês vão vendo aqui. Esse menino é cego e tem como companhia um cão-guia, tá? Eu peguei uma imagem aleatória, estou mostrando para vocês. Fiz o título, A Delicada História de Felipe e Seu Cão-Guia. Eu inventei o nome dele, tá? Veja que eu tenho Delicada História Felipe Cão-Guia. 4 palavras, bem razoável, com pronomezinho 5. Ok, está no esquema, um bom título. Vamos à notícia. Tá? Deixa eu colocar aqui no cursor para mostrar a notícia para vocês. Vamos lá.
Eu coloquei esses elementos coloridos porque quando eu descer a folha vocês vão ver que cada elemento desse colorido equivale a um dos elementos da notícia. A nossa notícia ficou assim. Na última sexta-feira, Felipe de Assis, 13 anos, emocionou todo o país ao relatar no Instagram a sua emoção após ter perdido seu cão-guia, Ted, que havia falecido. O relato do menino, que mora em Belo Horizonte, indica o verdadeiro sentimento que o uniu ao animal durante 7 anos em que viveram juntos. O gesto nobre do menino serviu como alerta para todos aqueles que são cegos e que precisam de um cão-guia para auxiliá-los nas suas diversas tarefas. No caso de Ted, ele era quem auxiliava a ida de Felipe todo dia à sua escola, que sempre agiu a favor desta e de tantas outras iniciativas. Então veja que eu trabalhei apenas e tão somente em cima da informação. É óbvio que a imagem colocada, eu não iria colocar, por exemplo, um menino do lado de um cachorro morto. Não teria lógica, até porque a imagem seria de péssimo gosto. Então a gente pega uma imagem de arquivo, coloca no material e daí faz o relato em torno do fato. Eu queria chamar a atenção de um detalhe para vocês verem como que foi feita essa divisão. Vamos lá, eu vou subir aqui um pouquinho e nós vamos ver todos os elementos marcados. Está aqui. Na última sexta-feira está de laranja porque equivale ao quando. Felipe de Assis é o único elemento que participa dessa reportagem, dessa notícia, perdão. Então ele é o quem. Emocionou todo o país. Deixa eu descer aqui com a minha câmera para eu poder verificar também a imagem. Emocionou todo o país ao relatar no Instagram a sua emoção após ter perdido o cão-guia. Isso é o quê? É o fato. Então essa notícia, ela dá a informação do menino que foi ao Instagram relatar sua emoção após ter perdido o seu cão. Okay? O local é um só. Eu retratei aqui que ele mora em Belo Horizonte. Logicamente o fato aconteceu lá. E o motivo? Esse motivo que está de vermelho, ele geralmente fica na segunda parte da notícia, que é a parte final, em que nós vamos procurar colocar a razão que fez com que nós escrevêssemos esse texto, aliado à razão para que o fato tenha acontecido. Por quê? Explica o motivo do fato ter acontecido. Mostrar às pessoas a importância de um cão-guia para a rotina de uma pessoa cega. Então a gente nota aqui, por exemplo, nessa informação que nós temos, que esse elemento colocado aqui de vermelho, que é o porquê, que é a razão, fica sempre colocado estrategicamente lá no finalzinho. Esse porquê é uma maneira de você justificar para o leitor da notícia a razão que te fez, no caso, escrevê-la. Ou pelo menos a razão que fez, no caso, a ação, que no caso é o fato, ter acontecido. Então o menino teria ido ao Instagram para justamente alertar as demais pessoas que são cegas da importância vital que um cão-guia tem para elas. Então vocês vejam que os elementos que estão marcados aqui, coloridos, vejamos aqui no texto, ó, e vamos descer um pouquinho aqui, esses elementos que ficam coloridos, eles são a mostra do meu olhar em relação à correção. Então eu verifico, à medida que eu escrevo, que se eu faço um rascunho, muito parecido com esse aqui que vocês estão vendo, ó, esse rascunho aqui embaixo, que denota a organização das 5 partes. Eu fazendo isso, eu vou estar dando uma amostra exata de que meu texto está organizado. Então eu vou tirar os elementos daqui e vou jogar lá para cima e terei uma boa notícia feita. O restante das informações são informações que vocês acrescentam para poder fazer a informação ficar fechada, redondinha, como ela tem que ser. Ok? Esse exemplo é um exemplo da primeira. Chama atenção aqui, ó, para vocês observarem, que é um parágrafo feito em apenas um eixo, apenas um parágrafo feito. Eu tenho aqui um total de 6 linhas, está um número bem razoável, estendendo um pouco a letra ou não. O que importa é que nós tenhamos os 5 elementos respondidos, respeitando as características que foram ditas lá em cima no gênero notícia. E por fim, a gente vai observar aqui, eu vou subir um pouco a minha tela, para a gente poder observar agora a segunda notícia que eu retratei com vocês nesse material. Temos uma imagem, aqui, uma imagem até recente, de uma manifestação, tá? Tá aqui a imagem. Você vê que os cartazes estão em inglês. E aí eu venho e faço o título. Manifestantes voltam às ruas contra o racismo.
1, 2, 3, 4, 5 palavras, ótimo. Excelente título. Ok? Em cima dessa imagem, vamos à notícia. Vamos lá. Está aí a notícia, ela está abrindo tela para vocês. Ok, vamos lá então. Vem aqui. Vamos lá. Pelo 7º dia seguido, nesta quarta-feira, 3 de junho, uma multidão retornou às ruas de Nova York reivindicar por justiça racial após George Floyd ter sido assassinado por um policial branco há uma semana. Militantes de diversas áreas sociais tomaram todas as ruas da metrópole ao saberem que nenhuma medida punitiva seria tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que procura ignorar o fato com preocupações menores, como a crise institucional com a China ou o pouco crescimento econômico do país. A razão dos manifestantes estarem todos em torno de um só objetivo girava em torno da retomada dos crimes raciais cometidos contra negros nos Estados Unidos, algo que já estava diluído, mas que retornou de uma forma muito trágica com este assassinato. Mais uma vez eu fiz uma notícia e coloquei de maneira colorida para vocês entenderem a presença desses 5 elementos constituintes da notícia nesse texto. Vejamos. O que é o fato? Então, o fato que está sendo noticiado é a reivindicação por justiça após a morte de um negro americano por um policial branco. Isso se encontra na segunda linha. Quem participa desse fato? É claro que muita gente vai dizer do George Floyd. Só que a imagem que vocês estão assistindo, a imagem acima, não mostra o George Floyd. Afinal de contas, ele já teria sido assassinado. Então, o que você verifica é uma leva de pessoas. Então, são essas pessoas que vão às ruas. Então, elas são as protagonistas. Então, quem participa do fato é a multidão, que está ali colocado de verde no texto para vocês. Quando isso aconteceu? Há uma demarcação temporal ao dizer que o fato aconteceu na quarta-feira, 3 de junho. Está aí marcado de laranja no texto para vocês. Onde é o ambiente onde ocorre o fato? Está marcado aqui de azul que a manifestação aconteceu nas ruas de Nova York. Está aí no texto, no final da primeira linha, marcado também de azul. E por fim, aquela situação que eu também relatar a respeito do motivo, o porquê. O porquê explica o motivo do fato ter acontecido. Não necessariamente o assassinato do George Floyd. O que a notícia está retratando é a manifestação. Então é necessário que na notícia esteja justificado para o leitor o motivo de ter havido a manifestação e não o motivo de ter havido o assassinato. Bom, aí foi colocado de vermelho mais uma vez estrategicamente no final do parágrafo, em torno da retomada dos crimes raciais cometidos contra negros nos Estados Unidos. Então a gente percebe, esse aqui tem um pouquinho mais, esse aqui eu consegui fazer com 8 linhas, tá? Mas é um parágrafo pequeno. Ele é um parágrafo pequeno porque justamente você precisa, para constituir a notícia, ter uma fotografia, não precisa de legenda, uma fotografia, um título que sintetize o que você vai dizer e, obviamente, todos os elementos constituintes da notícia, como o fato, os actantes, que são os atores, né? O local, o tempo e o motivo. Esses 5 elementos relacionados, além do respeito entre a colocação do título, entre 5 e 7 palavras, sem ponto, com a presença de um verbo, e outros elementos como a linguagem pessoal, objetiva, de maneira compreensível por parte de quem vai ler, é que a gente consegue chegar realmente num bom resultado de uma notícia. Então, o vídeo que eu estou gravando para vocês, vídeo instrucional em relação a essa matéria, vai aí, tá? Observem com atenção, observem com carinho. Se puderem, tentem ter esse material com vocês, porque ele vai servir, porque nós vamos trabalhar uma grande leva das nossas aulas com produção de notícias, porque daí você já tem pelo menos 2 modelos de 2 situações distintas, uma de um modelo pessoal, outra de um modelo mais social, como foram as 2 imagens escolhidas, para que vocês possam fazer os textos de vocês tendo um modelo já prévio. Deixarei esse vídeo também na plataforma, assim como esse documento de Word lá, para vocês terem acesso a hora que vocês quiserem para poder construir e produzir as notícias de vocês, tá bom? Então vejo vocês nas aulas, assistam ao vídeo, tem o material em PDF e a gente se vê lá. Valeu? Beijo!